mais um episódio do Fala aí Sesmac. E o tema hoje, mega importante, né? Quantos empresários, quantas empresas necessitam? Acho que vocês vão trazer, assim, os profissionais que estão aqui vão trazer informações importantes. Então, sabemos que o poder da contabilidade nas empresas é inegável. E independente, João, de tamanho e de ramo também, né? E de área de atuação. Com certeza. A sociedade precisa dessa organização, né? Para justamente poder sobreviver, né? Por trás da contabilidade existe tanta coisa que a gente vai discutir hoje, né? E para isso nós temos dois ilustres convidados, o professor Gesualdo. É difícil, João, o nome dele. Ele estava me explicando e aí vai ficar fácil para vocês gravarem, né? Que é Jesus e Aldo, né? A associação foi ótima. Menezes, né? Menezes, né? E a Priscila Galindo. Isso, Galindo. E será um prazer, vamos fazer um bate-papo bem legal hoje, com certeza levar muito conhecimento, né? Exatamente. E antes, a gente terminou esquecendo de se apresentar. É verdade. Os nossos ouvintes do Spotify vão reclamar, né? Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E, iniciando, gostaria que, por gentileza, vocês se apresentassem também para o nosso público, para iniciarmos aí o nosso podcast. Por favor, professor. Você quer começar? Tá bom. Eu sou o Gesualdo Menezes, né? Milito na contabilidade há um tempinho. Sou professor de graduação e da pós, do SESMAC. E já atuei muito na contabilidade pública, né? E hoje atuo nela como servidor público. Sou contador do Instituto Federal. E também atuei muito tempo na parte privada, na área contábil, em usinas, hospital, comércio. Então, vivi um pouco essa prática e digo mais, a cada dia estamos estudando mais, porque é um mundo diverso. Quanto mais você pensa que sabe, você não sabe de nada. É a velha frase do filósofo antigo Sócrates, né? Sócrates quase não sai, né? Só sei que nada sei. Isso é verdade. Então, leciono na graduação, atualmente a parte de contabilidade gerencial, cooperativista e também a parte da comercial. Passo a palavra para minha colega Priscila. Bom, currículo extenso, né? O meu é um pouquinho mais resumido, mas tenho 16 anos de jornada já contábil, né? Sou CEO da Tática Gestão Contábil, fundei essa grande empresa de contabilidade aqui em Alagoas. Trabalhamos com empreendedorismo, sou mentora de negócios, palestro, faço cursos também. Tenho o sonho de lecionar, voltar a casa também, ainda não é o momento, mas amo educação. Né? Então, acho que hoje o propósito da minha vinda aqui também é trazer, né, conhecimento, né, muita prática, né, ensinamento educativo para quem nos assiste, quem nos escuta e também transformar, né, esse mito que é a contabilidade, né, que parece que muita gente ainda olha com outros olhos e depois de 16 anos a gente começa a ver o quanto isso impacta nas empresas de um resultado tão positivo, né, o quanto a gente faz mudança na sociedade. Então, assim, eu sou apaixonada realmente pelo que eu faço, né, pelo que a gente contribui dentro da sociedade e contabilidade só tem a crescer. Então, eu estou muito feliz pelo convite, Águida, maravilhosos. Feliz de voltar a casa, né? Fiz SESMAC, sou SESMAC. Para vocês. Ficamos felizes em tê-los aqui e é um tema, assim, que é fundamental, é essencial, a gente sabe, né, nas empresas. Eu acho que o professor falou aqui a questão de cada vez mais que estuda, tem mais a aprender, né? Isso. A Priscila fala da questão do desafio e aí eu começo a primeira pergunta justamente com isso, né? Qual o impacto hoje da tecnologia, né, na questão da área contábil nas empresas? Começo? Pode começar. Posso começar? Então tá. Por favor. Bom, assim, trazendo para a empresa contábil, né? Hoje a gente atua com diversos segmentos e eu vejo que a tecnologia ela ajudou muito a gente. É um futuro que já é um presente, né? Que fez acelerar o nosso processo de contribuição de produtividade. Com a tecnologia, a gente tirou o que eu mais odiava, minha gente. Eu odiava trabalho manual. Né? E a tecnologia trouxe para a gente a inteligência tributária, a inteligência contábil. Né? Então, a classe subiu muito depois da tecnologia porque a gente parou de ser aquele arquivo.
né, morto ali de estar olhando só os papéis. A gente começa a entender o quanto é importante a gente analisar os dados para tomar uma decisão mais assertiva. Dava, né? até um certo medo, né? Quando Total. dizia, vou no contador. Aí já pensava em imposto, já papel, pensava naquela papel, coisa, né? Papel e naquela Exatamente. coisa bem... E isso, assim, e eu passei por esse processo, apesar de ter 16 anos de carreira, mas eu peguei muitos papéis, né? Fiz muitas conciliações bancárias de toneladas na minha mesa e tive síndrome de burnout num processo aí, de transformação, porque eu não suportava, eu queria o resultado. E para que se tenha um resultado, eu teria que passar por essa jornada dos papéis, né, de realmente recolher. E a tecnologia trouxe para a gente o que realmente a contabilidade é. Né, essa inteligência tributária, inteligência de dados, de análise, para que o empresário tome uma decisão muito mais assertiva, tenha um lucro e possa sobreviver no mercado. Então, foi incrível. Pelo que a gente percebeu, né, a gente deu uma consultada nas redes sociais e você traz justamente isso, né? É uma contabilidade mas com um aspecto de gestão, né? Isso. De um aspecto transformador. Focado em resultados. Em resultados, exatamente. Então, existem estratégias, né? As estratégias que a gente utiliza é justamente, hoje a gente entende que o empresário ele quer pagar menos imposto, mas não é isso, sabe? Para que a gente pague menos impostos, a gente tem uma cadeia. E aí passa por diversos aspectos do empreendedorismo. Por isso que eu acho que hoje um contador que realmente queira levar essa profissão adiante, que queira empreender e realmente esteja na ativa, ele precisa entender de administração, ele precisa entender de gestão, de precificação, não somente do regime tributário, porque o empresário ele precisa desse olhar. E o contador hoje é o consultor de negócios, né? É o braço direito. Então, quando a gente agarra isso e a gente olha que a gestão ela faz muito sentido para um empresário, é o resultado que a gente tanto quer. Né? Ele está bem ali. Isso. E, viu, Agda? Você ia falar, me desculpe. Mas aí a gente vê, né, a pergunta que a gente gostaria de fazer no sentido do outro perfil, que é o perfil do professor, né, do Menezes, com relação ao serviço público, né? O serviço público também passa por essa transformação? Sim, passa, com certeza. Pegando um gancho na professora Priscila, eu também sou da época que fiz algumas coisas manuais. Parece que são tão velhos, né? Da época. Vocês são dessa época também. Conciliação. Porque as coisas mudaram. Conciliação. Isso. Conciliação bancária, né? Feita manualmente, análise de contas. E não vejo hoje a contabilidade sem a informática, né? Sem os sistemas gerenciais, né? Hoje é tudo integrado, né? Porque hoje você elimina praticamente o papel, né? Então, a gente é uma profissão que depende hoje da informática, né? Não tem como a gente voltar atrás. Então, o processo na área pública também está do mesmo molde. Nós temos o CIAFEM, né? Na área estadual e municipal, o CIAF na área federal, Programa de Gestão Integrada, né? De Contabilidade, e sistemas paralelos que ainda não se comunicam, como na empresa privada, né? Que o sistema geralmente é único, né? É um software único que integra lá a parte contábil com a parte financeira, a parte de setor pessoal, tributos e até os SPEDs, né? Para a Receita Federal. Então, com a evolução da contabilidade, né? Que é uma ciência social aplicada, né? Ela evolui com a sociedade. Isso. Então, chamamos a era da informática, né? Então, é fundamental os alunos usar a informática, saber lidar com a tecnologia para poder gerir o seu negócio contábil, né? Seu escritório, ou trabalhar como eu, né? Passei minha vida nas empresas, né? Ainda passo hoje, né? Tenho 15 anos de área privada dentro das empresas e tenho 20 anos como servidor público dentro das empresas. E à noite leciono. Mas também não pode perder o foco da essência contábil, né? Saber a origem do débito, do crédito, do patrimônio, avaliações patrimoniais, saber fazer também manualmente, porque quando a máquina falha, isso que eu ia questionar. Eu ia falar exatamente isso. O perigo, né? Assim, na verdade, não só a área de contabilidade, eu acho, mas tudo hoje que depende da informática. Qual é o plano B numa situação dessa? Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Existe esse plano B?
Tem que ter. Hoje estamos totalmente dependentes. Não, está muito longe de ser só, assim, totalmente dependente, né? Ela veio para auxiliar. Né? A gente, quando traz isso para dentro da empresa contábil, a gente tem uma visão de negócio diferente. O quê? Se eu apertava o D e o C, que é o débito e o crédito ali, onde eu já sabia o que era, eu boto um robô, uma automatização tecnológica ali, para que aquilo não precisa estar apertando naquele botão. Então, eu tenho que ter consciência, né, do que aquele robô faz, para caso der algum problema, ou até na minha colocação e percepção junto ao cliente, eu saber o que é um débito e um crédito. Né? Eu estou falando aqui de uma forma muito trivial, mas a gente passa por declarações, por arquivos que chegam também de clientes. Né? A gente utiliza o sistema de gestão de RP, que é para facilitar a vida. Então, o cliente hoje não manda mais papel para a gente, ele manda um arquivo, onde lá tem as entradas e saídas, e com isso a gente faz a importação dos dados. Né? Então, ela realmente ajudou. Tem coisas que a gente nunca mais vai voltar atrás, que são esses pontos aí. Mas outros que a gente coloca para acelerar a produtividade, a gente precisa saber. Né? Caso dê um BO lá dentro, eu preciso entender o que é que aquilo está acontecendo. Não é que a gente foi substituído, né? Mas o trabalho manual escravo, que a gente falava assim na contabilidade, que era muito doloroso, gente, e para um resultado assim, que não tinha valor, sabe? Não existia valor. Você fazia aquilo, o cliente ele olhava assim, não tinha valor. Então, eu me sentia muitas vezes nesse processo sem valor. Porque eu disse, meu Deus, eu fiz a faculdade para ter o balanço ali bonito no final, né? A gente fazer organizado, a margem bonita. Quando é que eu vou apresentar isso ao meu cliente do Simples Nacional? Meu Deus, nunca. Né? Então, assim, sabe, a gente passa por um processo de repensar. E depois que chegou a tecnologia, a gente passou por um processo de adaptação, todo mundo, né? A gente vem passando. Mas se a gente olhar com outros olhos, ajudou demais a nossa classe. Né, aos empresários, aos contadores a evoluir. E hoje as pessoas agiliza os processos. Total. Você gera relatórios, né, também assim, com mais facilidade para essa apresentação de vocês. Isso. E assim, com relação ao universo aí do campo de trabalho, né, a profissão, né, porque o que se tem impressão, né, que acredito que não seja uma realidade porque as coisas evoluem, quando entra o sistema, desemprega, reduz, né? Mas o que a gente vê é uma transformação da profissão que muito vocês escolheram, né? Que é da contabilidade como não só um mero registro daquilo que é feito na empresa, né? Isso. Vai muito além, né? E aí, como é que vocês veem esse universo aí do mercado de trabalho? O que é que pode fazer esse brilho nos olhos quando vocês falam na profissão? A gente que tipo de profissional, percebe, na verdade, né? Dessa área o mercado está exatamente, precisando, né? Exatamente. Seria basicamente isso. Que tipo o mercado está precisando? Que profissional? Esse profissional que a gente forma, ele tem que sair pensando em quê, né? Veja bem, a perspectiva contábil ela é muito focal, né? Você pode ser professor, auditor, perito, contador, empresa pública, privada. É um curso, hoje eu posso afirmar com certeza, e as pesquisas acadêmicas mostram isso. Até quando eu fiz o meu mestrado lá em Recife, a gente foi para a USP, e as pesquisas mostravam isso. É um curso de, se não for a maior, está na segunda maior, terceira maior empregabilidade. Se você for no site hoje, PCI Concurso, você tem mais de 1.000 concursos abertos na área de contabilidade. Empresas privadas, município, estado, tá? Talvez de concurso só perca para a área do direito. Talvez. Assim, quantidade de oportunidades. E eu não vejo, como professor de contabilidade, o aluno, para ele não estar nem estagiando, ele tem que ser muito, assim, vamos dizer assim, desinteressado. Porque todos que querem, que buscam, estão no mínimo estagiando. Então, a empregabilidade é muito grande. Mesmo com o sistema, eles precisam digitar notas fiscais, os escritórios pegam, entendeu? Então, a informática, se ela conseguiu reduzir e mitigar isso aí, foi muito pouco na área contábil, porque é muita empregabilidade. Eu digo como profissional da área, como professor, eu vejo meus alunos, até do primeiro período, do segundo, já estagiando. Eu não sei se é impressão, mas o que aparenta é que, ao mesmo tempo que há uma sistematização de tudo, mas também há
tem que se diminuir a possibilidade de erros, porque fica também, por outro lado, mais fácil de gerir. Mais fácil de se identificar os erros, né? Sim. E por isso que há uma preocupação maior, As né? ferramentas não só, facilitam isso. Exatamente. Não só na parte empresarial, mas como também nas próprias instituições públicas, nas prefeituras, né, nos órgãos públicos, também há uma necessidade grande, né, de se fazer o correto. E para isso, a profissão de vocês aí é essencial que venha, né, vamos dizer assim, deixar tudo certinho, né, dentro da empresa. Pegando o gancho aqui do professor, eu também compactuo com essa ideia, né, do que acontece, apesar de saber que a tecnologia, quando chegou para a contabilidade, ela deixou muita gente desempregada. A gente não tem como tirar isso em cash, porque muita gente já estava com uma certa idade, né, já não conseguiam se adaptar a essa transformação. Aí foi questão mais de adaptação também. Porque realmente assim, foi violenta, né, para quem estava no empreendedorismo ali, o dia a dia que a gente precisava aprender rápido, tudo muito acelerado. E aí quem não tinha essa adaptabilidade muito rápida se perdeu no meio do caminho e aí realmente ficou para trás. Né? A gente falava muito isso, né, gente? A gente fazia os cursos, chamava os meninos para fazer os cursos, porque a gente precisava que eles entrassem nessa onda, né, porque não ia voltar. Né? Então, quem não conseguiu entrar nessa jornada tecnológica realmente ficou para trás e aí não conseguiu mais se enquadrar no que a contabilidade hoje exige. Né? Eu não penso que eu também acredito que hoje a gente tem assim, empregos aí, eu abro vaga e eu demoro até a contratar, porque está todo mundo contratado. Né? Inclusive, estou com 3 vagas lá. Uma de analista fiscal, eu vou fazer a propaganda. Quem quiser, manda o currículo para a Tati, que a gestão contábil. Vai lá no Instagram. Estou com 3 vagas para o setor fiscal da agente tributário, né? Então, eu preciso de marketing também. E não chega. E aí eu disse, o que é que está acontecendo? Eu fui para a empresa de recrutamento, eu trafeguei, fiz tudo. E a galera que vai, ou que está saindo da faculdade, às vezes sem experiência nenhuma, né, que ficou um período ali parado, ou quem está querendo retomar o mercado, mas não tem, porque está todo mundo empregado. Está todo mundo empregado. Então, assim, isso é um dado muito bom, sabe? Muito bom. Uma formação muito, né, interessante aí para quem está pensando no que fazer. Eu tô estressada, porque eu estou há 2 meses tentando. Tá aí a testemunha, a prova. Ó, a gente está com um professor aí, com a sala... Exatamente. Porque a gente precisa mesmo, tem um pessoal muito bom nessa, uns alunos bons. Mas aí eu volto, eu queria um reforço até seu mesmo, Priscila, porque você está buscando o profissional. Isso. Você hoje tem uma empresa e está buscando esse profissional. Então, você é até uma dica, né, para quem está fazendo o curso de contábeis. Que tipo de profissional o mercado hoje procura? Olha, o mercado hoje procura profissionais proativos que queiram aprender rápido. Sabe? Então, assim, não interessa, você não tem conhecimento, tá começando agora, tem proatividade, quer aprender, aprende rápido o negócio, você vai estar empregado. Né? Entender tecnologia, eu acho que hoje em dia os jovens, todo mundo entende. Né? Hoje não tem como a gente mais pensar que não entende mais sobre isso. Mas aprendendo rápido, querendo aprender e tendo proatividade é o que a gente precisa. Né? Hoje o mercado contábil está para isso. Né? A gente vem sentindo essa dificuldade muito grande de contratação. É uma dor muito grande. E esse profissional, como se percebe, tem que estar sempre atualizado. Né? Por isso que tem que ser proativo, né? Que não é mais aprender aquela imagem rápido. Que eu falei no começo, que a gente ia para o contador com aquele medo, mas pelo contrário, ele tem que sempre estar atualizado, porque há uma mudança muito grande, né? Com relação à legislação. Não, e você né? sabe assim, o empresário chega para a gente e ele quer saber de tudo. Gente, não é mais assim, somente a guia do imposto. Ai, por que eu não estou tendo lucro? E por que a minha margem está assim? E essa gestão aqui, esse recrutamento eu faço ou não faço? Então, você virou realmente o braço direito dele. Então, você precisa aprender das outras esferas de Não é só o contador para fazer a prestação de balanço para auditoria, né? É um profissional hoje, que isso talvez seja também importante, esse profissional vai para o mercado, entender que ele é importante e vai contribuir com a evolução daquela empresa. Com certeza. Né? Eu acho que isso é fundamental. Isso é porque eu acho que vocês falaram isso muito no início da fala de vocês, que o papel hoje quando fala contador, para mim, a Águida, pessoa física, é eu procurar ele uma vez no ano para fazer meu imposto de renda. Eu, Águida, né? Mas a empresários, ele é o todo.
Ele é o todo. É desde uma decisão de que produto ele vai comercializar, qual fornecedor. Eu acredito que é por aí, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte de gestão e tudo mais para, vamos dizer assim, para eficácia e um bom resultado da empresa. A gente fala muito sobre... Eu vou tomar a fala... Não, vou tomar a fala não, só fala agora. Fiquem à vontade, aí vocês não respondem, A contabilidade gerencial, aqui é parceria. Né? A gente fala muito sobre a contabilidade gerencial, porque hoje não é mais o contador, é o contador que entende da gerência do negócio, sabe? Então, ele precisa entender do preço, ele precisa entender da gestão lá interna, ele precisa entender do regime tributário, porque, gente, esse SPED, FD, sabe? Tudo isso é trivial. Daqui a pouco, que já tá, muita coisa já não passa mais pra gente, graças a Deus. Sabe que já vai... Olha, a declaração de imposto de renda já está pré-preenchida. Daqui a pouco já não precisa mais do contador. Verdade. Né? Então, tem coisas que a gente precisa se atentar, além lá na visão, que a gente precisa saber disso aqui. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença, a constabilidade. Lógico que trabalho com empresas pequenas e médias, na Tática, né? A gente tem empresas de grande porte, mas são pequenas. Então, a visão de um pequeno empreendedor e médio, ele quer esse contador realmente sendo o braço direito. Quando a gente vai para uma usina, uma empresa de um grande porte, ele já tem outro olhar, né? Porque a demanda é muito maior. Então, ele contrata um consultor, ele vai para outras esferas. Mas para o pequeno e médio, somos nós. Que é a maioria. Que é a maioria. Né? A gente pode até fazer uma analogia, né? E o contador é o médico, né? Também das empresas. É isso mesmo. É essa ligação. E o Estado também precisa muito das empresas organizadas para poder ele arrecadar, para poder trazer esse serviço de volta para a sociedade. Então, a contabilidade tem um papel muito importante na organização da sociedade, né? Eu quero até tirar uma visão que é feita... A contabilidade tem o objeto de estudo. O objeto de estudo é o patrimônio. Então, o patrimônio da pessoa física ou jurídica, né? Então, não é isso? Então, quando você pensa em contador, você pensa somente em empresas. Não é isso. Vou dar aqui um mero exemplo, porque é a pessoa conhecida. O Neymar da vida, uma Anitta da vida, um Roberto Carlos da vida, um Pelé que já faleceu. Ele tem um patrimônio como pessoa física imenso. Então, ele tem que ter um contador próprio, porque ela estuda o patrimônio, né? Foca no patrimônio. Então, não é só as empresas. Por isso que tem uma alta empregabilidade. E muito bom esse olhar que ele trouxe aí, né? Que a gente termina olhando só para as empresas. O estudo é o patrimônio, né? Patrimônio. Né? Então, como a gente está cada dia mais gerando riquezas, patrimônio, então o contador entra aí. Ele é o médico das empresas. Eu costumo dizer aos meus alunos, o advogado deixa você preso, o médico lhe mata ao errar, né? Dá o remédio errado, né? Quantos casos tem? E o contador fala em você, totalmente, porque ele trabalha com o patrimônio, com o seu patrimônio. Ele gera responsabilidade ele gera seu patrimônio. Esse é o olhar. Não é uma guia de imposto de renda. Dizia um professor meu, a contabilidade é tão complexa igual a medicina. Tanto é que você não é, ela é autônoma, palestrante, empreendedora. Você não consegue abranger tudo. Ser auditor, ser perito, ser professor. Ou seja, são vários campos, né? São vários campos. Então, por isso que ela é tão rica nessa parte de empregabilidade. Como ela falou aqui, ela ofereceu 3 vagas aqui e ainda não conseguiu o perfil ideal, né? Então, é esse o olhar que eu tenho que dizer aqui. A contabilidade, ela é muito focal e não vai deixar de existir nunca, porque a riqueza está aumentando. Com a informática, né? A riqueza está aumentando. Vamos explorar Marte, né? Elon Musk está explorando Marte. Vai ter lá contabilidade em Marte. Calcular o custo de... O professor já tá, isso é visionário, tá vendo, João? Ele é visionário, já tá pensando. Já tá pensando em botar um escritório de contabilidade em Marte. É por aí, mas tá certo, é isso mesmo, professor. Porque vai gerar riqueza em Marte. É verdade. Isso mesmo. Verdade. E até nessa questão, fazendo essa analogia com a vida, né? As empresas são organismos vivos, né? E também não só na morte da empresa, né, que é a falência, enfim, no próprio fechamento, mas também até nessa parte de sucessão, né, natural, que é um processo que todos nós iremos passar. Sim. E é importante que uma empresa esteja, ou a própria vida, né, da pessoa física esteja organizada, porque
enfrentar um processo de sucessão com relação à parte contábil também requer muito conhecimento e muitas vezes deve se encontrar muitas dificuldades nesse sentido, né? Essa parte da sucessão você vê muito na parte contábil, o perito contador, que é um contador, né? Há uma demanda judicial, né? Sucessão volumosa, patrimônio imenso, entendeu? Do empresário ou de uma pessoa física que tem muito dinheiro, as quais eu já dei aqui exemplos. Então o juiz vai nomear um perito para calcular o patrimônio, avaliar o patrimônio na sucessão, para decidir quem tem o direito. Então a gente vê muito essa parte de sucessão, você falou aqui, né? Patrimônio, né? Faleceu o cônjuge, né? E ele vai herdar ali para dividir os bens. Então entra aí a parte, além dos advogados, né? Para ir em juízo, tem a parte contábil para fazer todos os cálculos além daqueles bens, né? Que se estiver errado... Que o juiz não sabe, entendeu? Isso. Então, é outra ramificação, né? O perito contador, nomeado pelo juiz, né? Então, é um ramo, se você olhar, tudo aqui é contabilidade. Eu fico imaginando, às vezes, né, a falência de uma grande empresa. Sim. E muitas vezes, para fechar, né, uma contabilidade, eu fico imaginando, né, a dificuldade que deve ser se essa empresa não tiver uma organização, né? Como é que vai fechar esse processo, né? Deve ser muito desgastante, né? A falência é um ponto interessante falar, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, a minha empresa quebrou, eu vou decretar falência. Não funciona assim. Né? Para a gente decretar a falência é um processo muito longo, junto com o advogado, para que a gente consiga entender se aquela empresa realmente entrou em falência. Porque a gente sabe que, né, ainda passa muito caixa 2, né, ainda não é entregue tudo o que precisa para a contabilidade, e aí precisa investigar contas, quebrar sigilo, não é simples assim. Né? Então, hoje em dia, as empresas elas têm um ciclo aí, né, geralmente tem um ciclo de sobrevivência, a gente entende isso no mercado. E a gente precisa estar preparado para isso, né? Hoje em dia, por exemplo, lá na Tati, que é algo que a gente traz até de diferente, sabe? Dentro do mercado, depois dos 16 anos, a gente começa a entender, né, a necessidade do empreendedor. Né? Quando ele chega muitas vezes, gente, assim, desesperado para abrir, porque ele precisa pagar as contas. E aí é um meio de sobrevivência dele. E quando a gente pega e a gente já detecta que aquilo não vai funcionar. A viabilidade do negócio. Sabe? Então, como é que a gente trata isso hoje? Né? Porque se a gente olhar para números e valores, a gente abre o negócio. Isso aqui dura um ano, fecha, mas eu estou recebendo. E não é sobre isso. É sobre a gente ter valor ali com o cliente, para a gente realmente propor a ele uma outra ideia. E a gente, geralmente, quando a gente percebe isso aqui, a gente repassa ele para uma consultoria mais aprofundada de mercado, sabe? Para que ele enxergue, muitas vezes, o que ele não consegue, né? E muita gente pede demissão, sabe? Sai de empregos, aí pega aquele valor, o único valor da renda da família, joga todinho para abrir um sonho, para empreender, mas não tem estrutura, não tem nada, não tem estudo, sabe? Não parou para analisar. Planejamento. Não teve planejamento, não tem conhecimento nem do produto que está sendo vendido. Eu então, acho assim, que é por aí. Eu gosto disso, então acho que eu vou empreender. Isso, é mais ou menos só isso, vender. Né? Não, é só vender, é só botar ali, a gente vai vender. É muito diferente estar presente na informalidade, né? Isso. Há uma necessidade cada vez maior, né, de estar formalmente instalado e se depara com isso. E como o nosso papel como contador, nesse momento que a gente precisa honrar, né? Nossa profissão é nesse momento que a gente precisa chegar junto. Mas olha, eu acho que não é por aqui. Veja, aí vamos analisar a nossa margem de lucro, como é que está. Por isso que o contador precisa entender. Era né? essa pergunta que eu queria fazer justamente a você, Priscila. Porque muitas vezes a empresa ela está estruturada, tem o seu organograma e a informação não chega legal na contabilidade, vamos dizer assim, né? Mas muitas vezes por uma falta aí de uma organização, né? Eu falo de um preparo organizacional de uma empresa para que essas informações cheguem da forma certa, em tempo hábil, né? E eu percebi que você também trabalha com isso, né? Nessa questão da gestão, né? Da estratégia. Como é que você... É óbvio, assim, que a gente aqui existe maturidades empresariais, né? A gente está
pode falar do início, do meio, do fim, Isso. de como é que a gente está hoje. Não foi sempre assim, mas hoje a gente tem uma estrutura de gestão bem alinhada, a gente tem um sucesso do cliente, coisas assim, que são poucas empresas de contabilidade aqui em Maceió, eu não conheço, que tem o sucesso do cliente, que acompanha a jornada do cliente dentro do escritório contábil, né, para saber se ele está sendo assistido, é como se fosse o advogado do cliente. Sim. A gente tem o suporte de setor de produtos, parte de consultabilidade, que vai atender os clientes com consultoria, e eu fico totalmente na parte de CEO, né, que faz toda a organização nos bastidores. Então, depois que a gente estruturou dessa forma, né, porque a gente sofreu bastante, a gente começou a fazer um trabalho educativo. Isso. Sabe aquele trabalho formiguinha? Foi um trabalho educativo junto com as minhas empresas, os meus. Perfeito, eu ia falar sobre isso, a questão da educação contábil junto aos empreendedores. Então, o que foi que a gente fez? Treinamento com os clientes. A gente manda cartilhas educacionais. A gente liga para quem? Não é para o dono da empresa, que ele nunca tem tempo para me atender. Eu ligo para a secretária dele. Eu chamo o pessoal que está na operação. Gente, vai ter um treinamento, pode vir não, a gente vai até aí. Então, a gente faz um trabalho educativo, mostrando os benefícios, né, e as dores, caso ele não cumpra. E começa a trabalhar. Mas é um trabalho, gente, de formiguinha, o professor sabe. A gente está ali trabalhando passo a passo, até que a consciência, porque ou vai pela dor, né, ou machuque e eu melhoro, ou pela consciência da percepção realmente de valor daquilo. Claro, claro que sim. Complementando a pergunta dele, ele falou uma coisa importante. A contabilidade é um setor chamado setor fim. O que seriam as pontas? O almoxarifado, onde a mercadoria entra, né, o setor pessoal, tem outra formação, o financeiro, ela é o setor fim. Qual é o produto do contador? São relatórios, balanço patrimonial, resultado de exercício, fluxo de caixa, são relatórios para tomada de decisão. Então, ele junta esses setores, que chama setores pontas, né, que hoje é via sistema, né, ele entrega toda a informação, setor pessoal, almoxarifado, alimenta lá o sistema, e né? O contador vai tirar um relatório e vai analisar aquilo tudo ali. Se ele errar, vai para onde? Para o CEO, o diretor maior da empresa, o presidente. Com o relatório contábil, ele vai tomar a decisão. O SESMAC, como instituição, relatórios contábeis. Eu vou investir mais aqui no curso de medicina, vou investir no curso de contabilidade, eu vou contratar professor, tudo relatórios gerenciais, ok? Tá? Da contabilidade. Então, essa é a situação. Ele é o setor ponta. Então, quando o setor ali erra, se passa a se informação, reflete na contabilidade. reflete no final. E muita gente não entende isso. Tá. Então, o contador, tem um ditado que a gente chama no dia a dia, contador bom é o chato. Está cobrando todo mundo. Porque reflete no relatório. É porque o seu resultado final depende de quem vai lhe passar as informações, de quem está alimentando o sistema. E pode chegar maravilhosamente perfeito lá e eu tomar uma decisão errada. Exatamente. Porque e é sério. Acontece nas pequenas e médias, a gente sabe disso, né? Chega pra gente tudo organizado, o arquivo bonitinho lá, quando a gente vai olhar no final, a gente pode contratar mais gente. Não posso, como assim? E eu tô caixa aqui. Não, mas é porque... é porque... Então, sempre tem alguma coisa por fora que não é cruzada ainda, sabe? Ainda consegue se passar alguns pormenores. A gente sabe disso, né? A vida do brasileiro, assim, as pequenas e médias sofrem muito ainda com esse somente com a carga de impostos e tudo então, mais. Então, tem né? coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, baseado nos relatórios, né? A gente acredita no relatório e ele precisa realmente ser... Por isso que a gente educa o cliente, por isso que a gente vai para o cliente, por isso que a gente mostra para o cliente o valor, a gente diz o motivo pelo qual ele tem que enviar isso aqui. Ou seja, não fica só no escritório fazendo lá o balanço para ele. Então, todo mundo levanta da cadeira, vai no cliente, faz um trabalho realmente, sabe, de educação, porque não tiveram, né? E aí, assim, aos poucos a gente vai ganhando. Alguns clientes super adoram, outros ficam, não venham mais aqui, nesse estilo, e a gente vai fazendo a nossa parte, né? A gente percebeu que, diante disso, a gente melhorou muito nossa qualidade do serviço, né? Porque hoje a gente entrega melhor, a gente entrega com mais produtividade, sabe? Com mais entrega de resultado mesmo, é muito bom. Mas antigamente, quando eu iniciei, até no meio da jornada, não era assim. A gente não tinha condições, né, de fazer dessa forma. E isso, né, Águida? Falando até de marketing, né? Marketing, né? Investimento de marketing, as empresas não querem, né? Mas é necessário. O clima organizacional da empresa, que é uma grande estratégia, né? Uma empresa
que tem os seus funcionários que estão indo com vontade de trabalhar porque gostam da empresa, né? Nossa. Passa por uma Perfeito. questão até estratégica de marketing. Isso, né? exatamente. E a gente construiu lá, vocês precisam até conhecer. Professor, já estou lhe convidando para você ir lá tomar um café Eu comigo quero amanhã. Não, A eu gente- vou, agora eu vou. Por favor, Interessa por muito. favor, você vai amar, assim, Eu vou, porque, sim. sabe, tem uma frase, né, que não é de ninguém minha, mas eu coloquei, assim, para minha vida. Eu trabalhei em escritórios de contabilidade, eu estagiei em outros locais, enfim, passei muita necessidade logo no início, né, na casa dos meus pais, enfim, tive uma jornada empreendedora bem desafiante. A gente começou do -1, eu digo, foi -1, foi batendo na porta mesmo, então passei pela jornada todinha aí. E eu disse para mim mesma naquela época, eu disse, eu vou construir uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Porque não é possível, que tem que ser assim. Só vai dar certo se for assim. Não, tem alguma coisa, eu vou construir. E eu nunca esqueço disso. Porque hoje eu digo assim, minha gente, eu não quero mais ser gestor nesse ou não. Vou ser funcionário daqui, porque aqui é muito bom. Né? É tão bom trabalhar lá. A gente tem, além dos benefícios financeiros, de comissões de vendas, né, de benefícios de cartão, enfim, N coisas que a gente realmente coloca para um funcionário, a gente dá muita voz. Então, a gente senta numa mesa para decidir juntos. Né? Isso é É importantíssimo. muito colaborativo. Importante. Porque Isso. quem está na operação, eu saio um pouco da operação. Quem está na operação são eles. Então, eles que estão sabendo o que é que está Estão ali acontecendo. na frente, né? né? Vamos dizer assim. A operação diz o bastidor, que é o que faz as declarações, Exato, né? A isso. gente, eu estou mais à frente, eles ficam mais Quando internamente. eu falei a frente, foi no sentido de contato com as informações. Isso, exatamente. Então, assim, Desculpa olha, a aí. gente tá assim, a gente tá assado. Então, assim, a gente percebe a dor e dali a gente começa a trabalhar, sabe, todos os ruídos possíveis e começa a tratar eles como realmente eles merecem, né? Então, assim, hoje, eu estava até, a gente, antes de iniciar o pod, falando sobre hoje a liderança, né? O quanto hoje é desafiante para a gente engajar um time, muito mais do que há anos, na minha época, quando eu comecei. Que o chefe só fazia, faça, eu tinha que fazer assim, uma carteirinha estava do lado. Hoje nem carteira tem mais. Né? Hoje não tem mais a azulzinha. Azulzinha. É totalmente diferente. Hoje a gente olha e diz, olha, a gente precisa olhar ali porque fulano está assim. Então a gente cuida tanto e o cara se torna dono da empresa como eu, muito mais, às vezes, veste mais a camisa, sabe? Que aí Sente a sua sente o importância, senso né? de pertencimento Isso. ali dentro, porque ele agarrou o propósito, sabe? E a gente faz, e é um trabalho sem fim, não tem fim. Né? Então, assim, a gente fez essa construção e a gente trabalha todos os dias a nossa cultura, sabe? É trabalhado diariamente. Não, isso é importante, isso está dentro do endomarketing, né? Isso. Então, você trazer o colaborador e, consequentemente, você vai ter resultados junto aos clientes fantásticos. Isso aí é incrível. Agora, eu queria uma dica, né, para quem está nos assistindo, porque, assim, o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores, que abre muitas empresas, mas, ao mesmo tempo, fecha muitas empresas também. E aí eu percebi na fala de vocês a importância, né, desse profissional desde o princípio. Então ele tem que estar ali do início do planejamento do empreendimento, no meio e no fim, como é. Queria que vocês explicassem para quem está querendo empreender, quem quer abrir um negócio, o que é que vocês estariam de dicas aqui para esse... Posso começar dizendo o seguinte. Em 2022, nós tínhamos, se não me engano, dados da Junta Comercial Geral, 21 milhões de CNPJs ativos. 21 milhões. Então, tem muita empregabilidade, né? Nessa parte empresarial, tá? E o contador, toda empresa requer um contador. Toda empresa requer um contador, né? Porque ele estuda o quê? Independente do tamanho. Independente do tamanho. Ela estuda o quê? O patrimônio, né? E, geralmente, a mensagem principal é o seguinte. O contador, ele é o leme, porque é ele que sabe todas as operações da empresa. Então, ele é que ele dá informação para o gestor seguir o navio, direcionar o navio. Então, a mensagem é muito estudo, como ela falou, rala muito no começo, mas é gratificante. Se você tiver o perfil empreendedor, como o da professora Priscila, ser autônomo, vale a pena, mas é com trabalho, esforço e estudo, né? Porque contador tem um custo de capital muito bom. Porque você paga um custo de contabilidade, não é tão caro, e trabalha da sua casa com o computador. Perfeito. No Sesmac mesmo é muito barato. Né? Entendeu? Então, você trabalha com o computador. Se você, vamos supor, se a empresa falir, entre aspas, você perde só um computador.
que você não perde, que você usa para o seu uso pessoal. Sim. Né? É o prestador de serviço. Você né? sai da faculdade, se você tiver essa visão, como o professor falou, foi excelente. E foi isso que aconteceu comigo, porque a gente não precisava de um capital para investimento. A capital intelectual. Eu já estava na faculdade e a proatividade de querer fazer acontecer, tendo os mentores, porque os meus professores do SESMAC tinham 2 que realmente seguraram na mão da gente, sabe? Não, a gente vai junto, porque eu precisava no início ter esse mentor e a gente precisa ter, né? Para quem não tem um conhecimento ainda da prática, é importantíssimo. E aí, nesse processo, você vai sentindo a jornada. Então, não precisava ter um local. Um investimento sabe? alto. Um investimento. Eu Precisa. preciso ter um local? Não, eu preciso ir para minha casa. Né? Ter um bom relacionamento, começar a mostrar meu trabalho e Ter vai o vindo conhecimento, o conhecimento adquirido, computador e a internet. E aí você vai fazendo o seu trabalho, né? E as coisas vão... Foi assim com a gente. Isso. Então, eu saía do SESMAC, eu nunca esqueço, de 10 horas da noite, 9h30, às vezes, quando não tinha a última aula, eu não gazeava. Não tinha aula, eu saía para fazer o Sintegra, que não existe mais. Mas Sintegra. Meu Deus, então até amanhã a gente tinha que ir, porque eu trabalhava os 2 horários. Antigamente, estágio era os 2 horários. Eu trabalhava os 2 horários como estágio, pegava a faculdade à noite, subia lá pro tabuleiro onde eu morava, e era para fazer o Sintegra de 2 salões que a gente tinha pego no início. Então, ficava lá e depois mandava mensagem, ligava pro professor, não tá passando por conta disso. Ele, não, é dessa forma. Então, assim, a gente foi aprendendo, né, com a prática, o dia a dia mesmo, e também, assim, é uma gratidão eterna para os clientes que abriram as portas pra gente logo no início, né, que acreditou no nosso sonho e realmente, assim, poxa, vocês... Sabe quando você olha para alguém e diz assim, aqui eu quero investir? Sabe? Quero junto comigo, né? Procurar um rapaz, aqui, vem cá. Isso aqui levar, porque você sente quando o outro realmente está querendo ir além, né? E essa questão que você falou que não estava conseguindo o estagiário, né, na carreira, né, na época da faculdade, é muito importante também buscar esses estágios nas empresas. Porque fortalece o aprendizado, né, o convívio, né, você isso. vê as experiências ali. João, você acredita que está terminando o nosso... Não é possível. É sério. Você contabilizou direito. Seríssimo. A gente vai ter que... É sério isso? Vou fazer uma auditoria, viu? Ele tem. É um bate-papo tão rico, né? Eu acho que ele pode abrir essa Ele tem, É um bate-papo tão rico que eu acho assim, tão importante. Eu acho que foi tantas informações esclarecedoras aqui, né? Dicas. Eu acho que a gente vai precisar ter um segundo momento com vocês aí. Pra gente trazer. E a gente. Legal. Eu acho que vocês trouxeram dicas importantes. Essa questão da contabilidade, a importância dela, essa questão da empregabilidade é fundamental. Então, assim, é uma área que vale a pena, né? Vale a pena. Você investir, Tiro por formar. mim. É um campo vasto, tem vários. Tem a questão de você ficar na parte do perito que gosta mais. Isso. Tem a questão de você ir na parte mais de gestão mesmo, né? Empreendedorismo de verdade. Então, assim, o campo eu fiquei aqui, até eu fiquei, meu Deus do céu, são várias possibilidades. E a função social da valor. Exatamente, João, perfeito. Tem, né? Isso é muito legal. A contabilidade, o pessoal pensa que é ciências exatas. Não. Ela não é exata, ela é social aplicada. Tanto é que as áreas afins são a matemática, a estatística, a sociologia, a psicologia. Como é que você vai captar cliente? O marketing envolvido. Então, ela é um conjunto de ciências. Exato. A informática, ciências humanas, a economia, né? O direito principalmente. Isso. Você precisa ter essa visão para estar junto com esse empresário, né? Com o empreendedor, para poder dar esse direcionamento. Gente, de verdade, queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Fazer um brinde, né? Para finalizar. Mais um episódio do Fala aí, SESMAC.